Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus fiel na nossa vida, oh, glória a Deus. Irmãos, Deus está cuidando da nossa vida, então, mais um dia, Ele soprou do fôlego da vida sobre nós, se alegra, exalta o nome dEle aí, porque Ele está cuidando da tua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção aqui, Jesus é fiel e Jesus é fiel. O que nós estamos vendo? O suprimento de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, confia na palavra, Deus deu o projeto, Ele vai suprir o projeto. Nós confiamos em Deus e Ele vai criar caminhos e situações para nos dar vitória. Suprimento financeiro em situações que muitas vezes nós achamos inusitadas, mas Deus vem e manifesta do poder dele. Irmãos, olha só o que Deus tem para a nossa vida hoje. Vamos abrir aqui, vamos ler a Bíblia. Isaías 55, versículo 8 e 9. E depois 1 Coríntios 2, 9 até o 16, mas eu vou pulando alguns versículos aqui, tá bom? Vamos lá? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E Coríntios, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque o Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o que Deus está falando para mim e para você? Olha só, nessa semana Deus tem dado direção de nós tomarmos decisões, fazermos as coisas, seguir os caminhos que Ele tem, o suprimento que Ele tem, né? Obedecer a palavra, né? Quando Ele estava falando para José, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho, não vai para lá e tal. Enfim, meus irmãos, Deus é fiel na nossa vida. E a palavra, ela não vai voltar vazia, né? No versículo 10 aqui desse capítulo de Isaías 55 que eu estou lendo, vai falar isso. Mas o que eu preciso entender? O que Deus está vendo para mim e para você não é o que nós estamos vendo. Então, olha o que ele fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que Deus está pensando para mim, depois lá em Jeremias, vai dizer que é pensamento de paz e não de mal, para dar o resultado que nós esperamos. Mas, olha só, o que ele fala aqui para mim? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, Deus está pensando grande para nós. Deus está pensando maior do que eu e você estamos pensando. Então, coloca a tua confiança em Deus. Por quê? Porque o pensamento de Deus é grande.
e ele vai dar o resultado que eu espero, o fim que eu espero, né? Aquilo que eu estou aqui imaginando. Agora, por que que eu não estou entendendo? Muitas vezes nós não entendemos. A maioria das vezes nós não entendemos. Deus, mas e agora? O que que eu faço? Aí vem lá o anjo e fala, José, fica, vai para o Egito, porque estão querendo matar o menino. Ô José, o projeto que eu vou colocar na tua mão, eu vou dar suprimento. Aí vem lá os reis magos, Deus move o coração deles, eles traz ouro, incenso e mirra. Meu irmão, trouxe suprimento, abençoou ali, deu suporte, quer dizer, Deus está nos dando suporte naquilo que nós estamos fazendo. Deus está abençoando o que nós vamos colocar, aonde nós vamos colocar a nossa mão. Então, muitas vezes eu não entendo. Aí ele fala assim, ó, no 2:9, Coríntios. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, olha só. Por que que eu não estou entendendo? Porque o pensamento de Deus é grande. O caminho de Deus é grande. Então eu não estou entendendo. O meu pensamento é aqui, nesse nível aqui. Como que eu vou fazer para chegar no pensamento de Deus? Dependendo do Espírito Santo, primeira parte, depender do Espírito Santo de Deus e depender da palavra de Deus, Espírito Santo e palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Não foi isso que Jesus disse? Que ele vai nos ensinar? Então ele é o nosso professor. Vai nos fazer lembrar de tudo a palavra que Jesus nos disse? Então, o que ele fala? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas ele revelou pelo seu Espírito, meu irmão. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O que ele está falando? Ele revela para nós através do Espírito, através do Espírito Santo. Nos revelou pelo seu Espírito. Meu irmão, minha irmã, acorda, querido. Você não está entendendo o que Deus está te mandando fazer, porque eu e você estamos olhando de maneira natural. Mas se eu ir para o mundo espiritual, o caminho grande de Deus para a minha vida eu vou entender. O pensamento grande de Deus para a minha vida eu vou entender. Aí ele fala assim, as coisas, ó, ele fala, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Então o olho não ouviu, o ouvido não viu, não chegou ao nosso coração, Deus preparou. Aí como é que eu vou viver o que eu não vi, o que o meu olho não viu, não chegou no meu coração? Como é que eu vou viver isso? Tem que ter um caminho. Por quê? Porque Deus preparou para nós. Se Ele preparou para nós, a gente vai viver. E como que a gente vai viver? Através do espiritual, meu irmão, depende do Espírito Santo aí. Você não está entendendo o caminho grande de Deus? Você não está entendendo? A gente leu em Salmos aí outro dia, que como entenderá o homem o seu caminho, Salmos não, Provérbios 20, 24 e 21, versículo 1. Não é isso que a gente leu? Que Deus guia os nossos passos e o nosso coração, como entenderá o homem o seu caminho? Meu irmão, a gente não entende. Por que que a gente não entende? Porque a gente olha de maneira natural. Mas quando eu começo, ó, mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo de Deus vai trazer para mim o entendimento do que eu vou fazer. E isso daí é ao longo do caminho. Ah, Deus vai revelar tudo para mim e para você? Pode acontecer. Pode acontecer. Eu vou limitar o poder de Deus? Não, não vou limitar o poder de Deus. Mas, na maioria dos homens de Deus, como que Deus foi fazendo? Foi por etapas. O profeta Samuel, ele pegou, Deus falou com ele, ó, eu não quero mais o Saul como rei, eu tenho me provido de um outro rei. Vai lá na casa de Jessé
e eu vou chamar lá um deles lá para ser o rei. Ele não falou que era Davi. A gente sabe que era Davi porque a gente leu a história, mas ele não fala. Aí começa a passar todos os filhos lá, né? Aí o último é o Davi. Aí ele fala, é esse. Mas passou todos. Meu irmão, minha irmã, acompanha aqui comigo o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, nós não entendemos e não vamos entender porque nós olhamos de maneira natural. Eu preciso depender do Espírito Santo para ele me revelar. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Vamos lá. Assim também, conclui o versículo aqui. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Presta atenção aqui comigo. Você já sentiu alguma coisa de maneira. O seu espírito sentiu? Você sentiu algo? Aí daqui a pouco aconteceu alguma coisa? Não é que você é paranormal. Não, o espírito nosso, Deus nos fez espírito, alma e corpo, né? A gente fala corpo, alma e espírito, mas espírito, né? Alma e corpo. Então, nosso espírito sente aquilo. A nossa alma sente as emoções. O nosso espírito sente as coisas de Deus, a direção, as coisas humanas. Então, meu irmão, o que eu preciso fazer? Depender do Espírito Santo, que ele vai me revelar, vai trazer direção, mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, meu irmão. Deus vai revelar para mim e para você aquilo que nós vamos viver através do Espírito Santo. Toma posse dessa palavra, você não está entendendo? Porque o caminho de Deus é grande, eu não estou entendendo? Porque o caminho de Deus é grande, eu não sei como é que faz isso, não sei como é que resolve isso, mas como é que vai resolver, como é que vai acontecer, não sei. Mas Deus vai me revelar como? Pelo Espírito. Aí ele fala assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Não parece loucura? Você está aí com os seus negócios, com os seus projetos, aí Deus tá te dando uma direção totalmente diferente. Deus foi lá e mudou todo o negócio. Você estava ali, né? Não estava? Você imaginou que você estava tranquilo ali, não estava? Você imaginou que estava em paz. Aí vem Deus. Como é que Deus vai fazer, meu irmão? Vai usar alguém, né? Para transformar a nossa vida, para tirar a gente do nosso lugar. Aí vem Deus e muda você. Filha, agora eu vou te mudar de lugar. Vou fazer outra coisa com você. Por quê? Porque tem coisa nova para sua vida. Tem coisa nova para sua vida, meu irmão. É o caminho que você não está entendendo, porque esse caminho é grande. É verdade, é grande o caminho. Aí você não está entendendo. Aí eu não estou entendendo. Tá parecendo até loucura. Mas ele vai te revelar, meu irmão. Olha só. Aí ele fala assim, ó. É, porque lhe parece loucura. Vamos dizer no começo, no início do versículo. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não dá para eu discernir aqui com o olhar natural, com o meu olhar, por isso que não chegou no meu ouvido, não chegou no meu coração, não subiu ao meu coração, nem eu enxerguei com os meus olhos. Mas Deus me revela pelo seu Espírito, depende do Espírito Santo que ele vai dar direção para você, para onde você vai, como você vai iniciar o que você está precisando. Essa decisão que você precisa tomar, ele vai te dar direção, fique em paz. Irmão, fique em paz, a gente não entende, porque a gente está vivendo ali naquela condição. Daqui a pouco a gente começa a buscar a Deus, ele abre o nosso entendimento, abre a nossa mente e aí a gente começa a enxergar, o Espírito Santo começa a nos ensinar tudo. Não foi isso que Jesus disse lá em João 14:26? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Ele vai me ensinar todas as coisas. Então o que eu tenho que fazer? Entrar no mundo espiritual. Como é que você entra no mundo espiritual? Como é que você entra? Oração. Oração e palavra. Oração e palavra. Começa a orar e começa a ler. Deus vai trazer direção, vai abençoar onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Olha só. Aí ele fala assim, ó.
Não discerne porque lhe parece loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu preciso ser espiritual para conseguir entender essas coisas. Aí ele fala assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando é que eu tenho a mente de Cristo? Você fala assim, Jesus, como é que eu tenho a sua mente? Você olha para você, né? A gente olha para a gente, eu olho para mim e falo assim, Jesus, como é que nós temos a tua mente com tantas coisas que nós pensamos e procedemos, caminhos que a gente não quer ir, atitudes que a gente não deveria tomar e toma? Aí você fala assim, mas como é que eu tenho a mente de Cristo? E espiritualmente nós temos a mente de Cristo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Depende aí do Espírito Santo que você vai entender esse caminho grande que a gente iniciou aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu vou entender o pensamento de Deus. Eu vou entender o caminho de Deus. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu passo a depender. Nolas revelou pelo seu Espírito. Eu recebo a revelação de Deus através do Espírito Santo e passo a entender essas coisas, passam a ser real para nós. Por quê? Porque não subiu no meu coração, não chegou nos meus olhos, nos meus ouvidos, mas ele me revela pelo Espírito. Ele vai te revelar pelo Espírito o que você tem que fazer, filho. A decisão que você tem que tomar, para onde você tem que ir. Ele não falou para mim e para você que vai dar suporte para mim e para você? Vai! Ele não falou com José através do sonho? José não volta para lá. Falou primeiro para os reis magos. Meninos, não volta para lá não. Não sei se é meninos, irmãos, só um termo aqui popular. Mas não volta para lá não, não vai para onde vocês, vai para casa de vocês, volta por outro caminho, porque o Herodes está com maldade no coração. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei, eles não sabiam disso. José, não fica aí não, vai para o Egito, porque estão procurando matar o menino José, pode voltar. E agora para onde eu vou, Jesus? O Arquileu, Arquelau tá vivo. Arquelau. Ele tá vivo, ele é filho do Herodes. Não vai para a cidade dele não, vai para Galiléia, foi para Galiléia. Tomou a decisão, guardou a vida de Jesus, cumpriu o propósito. Então eu não estou entendendo o propósito, não estou entendendo o caminho, mas eu sei que Deus vai dar suporte, mas eu preciso entender. Como que eu entendo? Porque é grande o caminho de Deus. Vou entender e discernir espiritualmente em nome de Jesus. Vamos orar que Deus é fiel com a palavra dele em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Eu te amo, meu Deus, pelo teu amor que é derramado através do Senhor Jesus. Papai, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, nos dá direção naquilo que nós vamos fazer. Em nome de Jesus, nos cobre com o teu poder e a tua graça. Nos cobre, papai querido, com a tua unção e com a tua misericórdia. E pelo teu poder, papai querido, nos enche da tua graça nessa hora. Senhor, oh meu Deus, nós não estamos entendendo o nosso caminho, Pai. As coisas estavam segundo... Nós estávamos quietinho, Pai. Aí tem alguma mudança, tem alguma circunstância, nós não entendemos, mas pelo teu poder e a tua graça, papai, eu peço a ti nesta hora, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Abre a nossa mente, Senhor, e traz a revelação pelo Teu Espírito de como nós vamos fazer as coisas, de como nós vamos proceder em nome de Jesus. Unge-nos com a Tua unção, em nome de Jesus. Unge-nos com o Teu poder e a Tua graça e opera, papai querido, com a Tua unção e com a Tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, toda a situação contrária, toda a voz do inimigo tentando nos enganar, tirar do nosso propósito, em nome de Jesus. E vem com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus, Senhor. Nós nos abrimos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te
abençoe.